Ortodoxia explicada, o mistério da Eucaristia. Creio, Senhor, e confesso que, em verdade, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que vieste ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o primeiro. Creio também que este é o Teu puríssimo corpo, que este é verdadeiramente o Teu honrado e precioso sangue. Suplico-Te, pois, tem misericórdia de mim e perdoa as minhas faltas, voluntárias e involuntárias, que cometi por palavras, pensamentos e por obras, com conhecimento e por ignorância, e concede-me receber, sem condenação, os Teus puríssimos mistérios, para a remissão dos pecados e para a vida eterna. Amém. Olá, caros irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caminho Ortodoxo. Antes de iniciarmos o tema de hoje, pedimos a sua colaboração. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todos que se interessam por teologia, pela história da igreja e pela fé ortodoxa. Essa breve confissão que vocês acabaram de ouvir deve ser proferida por todos os ortodoxos antes de se aproximarem da comunhão eucarística, a fim de que compreendam a profundidade do mistério do qual estão prestes a participar. E é precisamente esse mistério que abordaremos no vídeo de hoje, o mistério eucarístico. Número 1. A visão ortodoxa. O que é a Santa Comunhão? O mistério da Santa Eucaristia para a Igreja Católica Ortodoxa é um mistério central da vida cristã. Nele nós não participamos de uma simples refeição simbólica, mas verdadeiramente do corpo e do sangue deificados de Cristo. É por meio dessa participação real que nós mesmos somos transformados e deificados pela energia divina. Pela consumação da Eucaristia, o justo é deificado de corpo e alma. Nesse sentido, São João Damasceno diz: o pão e o vinho não são meras figuras do corpo e do sangue de Cristo. Deus me livre, mas o corpo divinizado do próprio Senhor. Pois o Senhor disse: este é o meu corpo. Não esta é uma figura do meu corpo. E o meu sangue, não uma figura do meu sangue. Em uma ocasião anterior ele havia dito aos judeus: a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam do seu sangue, não tem vida em vocês. Pois minha carne é carne e meu sangue é bebida de verdade. E novamente, aquele que me come viverá. João 6, 51-55. Por isso, com todo medo, consciência pura e fé certa, aproximemo-nos e certamente será para nós como acreditamos, sem duvidar de nada. Prestemos homenagem a ela em toda a pureza, tanto de alma quanto de corpo, pois ela é dupla. Vamos nos aproximar dele com desejo ardente e com as mãos em forma de cruz recebamos o corpo crucificado e apliquemos nossos olhos, lábios e sobrancelhas e participemos do carvão divino, para que o fogo do anseio que está em nós, com calor adicional derivado do carvão, pode consumir completamente nossos pecados e iluminar nossos corações, e que possamos ser inflamados e divinizados pela participação no fogo divino. O corpo e o sangue de Cristo estão fazendo para sustentar nossa alma e corpo, sem serem consumidos ou sofrerem corrupção, não para a corrente de ar, mas para nosso ser e preservação, uma proteção contra todo tipo de ferimento, uma purga de toda impureza. Se alguém recebe ouro baixo, purifica-o com o queima, critica para que no futuro não sejamos condenados com este mundo. Purificados por isso, estamos unidos ao corpo de Cristo e ao seu Espírito e nos tornamos o corpo de Cristo. Número 2. A Igreja Católica Ortodoxa crê em transubstanciação? A resposta a essa pergunta é complexa, porque o termo em questão carrega duas camadas distintas de significado. De um lado, há o seu uso no senso comum, que se refere à afirmação de que o pão e o vinho, após a consagração, tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo em sua substância. De outro lado, o termo também possui uma carga filosófica mais técnica, derivada da metafísica tomista aristotélica. No que diz respeito ao primeiro sentido, aquele mais direto e fundamental, a ortodoxia o aceita plenamente, ou seja, afirma-se a realidade do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, ainda que permaneça aos sentidos a aparência de pão, a aparência de vinho. A transformação é real, mesmo que não seja perceptível sensorialmente. É exatamente essa fé que encontramos já nos padres da Igreja, como ensina Santo Ambrósio de Milão.
Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus, não pela graça como os homens, mas enquanto Filho de Deus da substância do Pai, assim é sua verdadeira carne, como ele próprio disse, que comemos e é seu verdadeiro sangue que bebemos. E ainda, o próprio Senhor Jesus proclama: isto é o meu corpo. Antes da bênção e das palavras celestiais, dá-se o nome de uma outra natureza. Após a consagração, é significado o corpo. Ele próprio diz que é seu sangue. Antes da consagração, é chamado outra coisa. Após a consagração, é designado sangue. Igualmente, seu aluno Santo Agostinho, no Sermão 272, diz: o que você vê agora no altar de Deus é que viu lá ontem à noite também, mas você ainda não viu o que é, o que significa e quão grande realidade é o sacramento. O que você vê, então, é pão e uma xícara. É isso que seus olhos te dizem, mas sua fé precisa ser ensinada de que o pão é o corpo de Cristo, o cálice, o sangue de Cristo. No entanto, a Igreja não dogmatiza o segundo sentido, isso é, a explicação filosófica derivada da metafísica tomista aristotélica. Isso porque a ortodoxia não pretende perscrutar nem esgotar os mistérios divinos por meio de categorias filosóficas específicas. O mistério é afirmado com clareza, mas não reduzido a um esquema conceitual fechado. Ainda assim, é importante compreender um ponto fundamental. Embora a Igreja não se restrinja à filosofia tomista aristotélica, ela também não vê qualquer problema substancial em utilizar a linguagem aristotélica para descrever o mistério eucarístico, desde que isso não implique a pretensão de explicá-lo exaustivamente. A filosofia pode servir como instrumento de expressão de fé, mas não, jamais, como medida do mistério. Esse recurso tornou-se particularmente relevante em contextos nos quais a ortodoxia precisou dialogar com públicos ocidentais, o que inclusive corresponde à realidade da Igreja no Brasil, onde a linguagem teológica latina é amplamente difundida. Foi exatamente nesse contexto que surgiram duas importantes confissões pan-ortodoxas da recepção, isto é, textos recebidos por toda a Igreja como expressão fiel da fé ortodoxa, elaboradas para responder a interlocutores do Ocidente. A Confissão de São Pedro Munguila e a Confissão de Dositeu. E a primeira você pode adquirir conosco aqui do canal. É só chamar a gente no direct ou no WhatsApp. Nesse sentido, as questões 106 e 107 da Confissão de São Pedro Munguila expressam com clareza essa abordagem. É a Santa Eucaristia, ou o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sob as espécies visíveis do pão e do vinho, pelos quais, propriamente e verdadeiramente, conforme as coisas em si mesmas, Jesus Cristo está presente. No momento da consagração dos santos dons, o sacerdote tende a acreditar em seu íntimo, firme e indubitavelmente, que as substâncias do pão e as substâncias do vinho são transformadas do verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo pela operação e a energia do Espírito Santo. Que o sacerdote invoque sua operação por meio dessas palavras para a devida execução desses mistérios. Ó Senhor dos céus, envia teu Santo Espírito sobre nós e sobre esses dons aqui presentes diante de ti, e torna este pão no precioso corpo do teu Cristo, e o que há neste cálice no precioso sangue do teu Cristo, mudando-os pelo teu Espírito Santo. Por essas palavras ocorre uma transubstanciação nos elementos. O pão torna-se verdadeiramente o corpo de Cristo e o vinho verdadeiramente sangue de Cristo, mantendo-se somente as espécies que se percebe pela vista. Em igual sentido, o decreto 17 da Confissão de Dositeus. Acreditamos no mistério sagrado da Sagrada Eucaristia, que enumeramos acima, quarta em ordem, para ser aquilo que nosso Senhor entregou na noite em que Ele se entregou pelo mundo inteiro. Por receber pão e bênção, Ele deu aos seus santos discípulos e apóstolos, dizendo: tomam e comam, esse é o meu corpo. E pegando o cálice e dando graças, Ele disse: bebam tudo, este é o meu sangue, que por vocês está sendo derramado para a remissão dos pecados. Nós celebramos isso. Acreditamos que o Senhor Jesus Cristo está presente. Ele não está presente, tipicamente, nem figurativamente, nem por graça superabundante, como nos outros mistérios, nem por uma presença mera, como alguns dos pais disseram sobre o batismo, ou por empanação, para que a divindade da palavra é unida ao pão estabelecido da Eucaristia hipostaticamente, pois os seguidores de Lutero supõem de forma muito ignorante e miserável. Mas ele é presente, e realmente, para que após a consagração do pão e do vinho, o pão é transmutado, transubstanciado, convertido e transformado no verdadeiro corpo do Senhor,
que nasceu em Belém, da sempre Virgem Maria, foi batizado no Jordão, sofreu, foi enterrado, ressuscitou novamente, foi recebido, sentou-se à direita da mão do Deus Pai Todo-Poderoso e deve voltar nas nuvens do céu. E o vinho é convertido e transubstanciado no verdadeiro, o próprio sangue do Senhor, que ao se pendurar na cruz foi derramado para o mundo inteiro. Além disso, acreditamos que após a consagração do pão e do vinho, não restam mais substância de pão e vinho, mas o próprio corpo e sangue do Senhor, sob espécie e forma de pão e vinho, ou seja, sob os acidentes do pão. Além disso, que o corpo em si e o sangue totalmente puro do Senhor é impartido e entra nas bocas e estômagos dos comunicantes, sejam eles piedosos ou ímpios. No entanto, transmitir aos piedosos e dignos a remissão dos pecados e da vida eterna, mas para os ímpios e indignos envolve condenação e punição eterna. Assim, embora o termo transubstanciação seja comumente utilizado na ortodoxia, ele não é empregado de maneira exclusiva ou dogmática. Tampouco significa, por si só, a adoção da filosofia tomista aristotélica como um sistema normativo obrigatório para explicar o mistério. Ao contrário, a tradição ortodoxa admite outras terminologias igualmente legítimas para mudança, transmutação ou expressões equivalentes. O importante não é a palavra em si, mas o conteúdo da fé que ela expressa. Todas essas formulações têm a mesma finalidade: afirmar que a transformação eucarística é real, ainda que permaneça, aos sentidos, a aparência de pão e vinho. Em outras palavras, após a descida do Espírito Santo, aquilo que se reconhece ali verdadeiramente é o corpo e o sangue de Cristo. A Igreja afirma a realidade do mistério, sem pretender explicá-lo de modo exaustivo. É exatamente nesse sentido que expressa o metropolita Calixto Wire. Conforme as palavras da Epíclesis deixam completamente claro, a Igreja Ortodoxa acredita que após a consagração, o pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Eles não são só símbolos, mas a realidade. Mas enquanto a ortodoxia sempre insistiu na realidade da mudança, ela não tentou explicar o modo da mudança. A oração eucarística na liturgia simplesmente usa o termo neutro, metabalo, tornar, mudar ou alterar. É verdade que no século XVII, não apenas escritores ortodoxos em particular, mas concílios ortodoxos, como o de Jerusalém em 1672, fizeram uso do termo transubstanciação, em grego metaosiosis, junto com a distinção escolástica entre substâncias e acidentes. Hoje em dia, escritores ortodoxos ainda usam o termo transubstanciação, mas eles insistem em 2 pontos. Primeiro, existem muitas outras palavras que podem, com igual legitimidade, serem usadas para descrever a consagração, e entre todas elas, o termo transubstanciação não goza de autoridade única ou decisiva. Segundo, seu uso não compromete os teólogos com a aceitação dos conceitos filosóficos aristotélicos. Em resumo, a ortodoxia afirma que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo e admite, como ortodoxa, o uso do termo transubstanciação, substância, acidentes, mas não impõe seu uso, tampouco dogmatiza a filosofia aristotélica. Terceiro, a Eucaristia é um sacrifício? Sim, na ortodoxia a Eucaristia é compreendida como um sacrifício incruento, isto é, sem derramamento de sangue. Durante a Divina Liturgia, antes mesmo da anáfora, os sacerdotes rezam pedindo que Deus acolha os dons e sacrifícios espirituais e que o Espírito Santo desça sobre nós e sobre os dons oferecidos. Senhor, Deus onipotente e único santo, que aceitas o sacrifício de louvor daqueles que te invocam de todo o coração, acolhe também as nossas súplicas. Apenas de sermos pecadores, leva-nos ao teu santo altar, permite-nos ofertar-te dons e sacrifícios espirituais pelos nossos pecados e pelos erros do teu povo. Faze-nos dignos de encontrarmos graça diante de ti, para que o nosso sacrifício te seja agradável e para que o Espírito da bondade, fonte de graça, desça sobre nós, sobre estes dons e sobre o teu povo inteiro. Logo em seguida, o diácono proclama diante do povo: estejamos atentos com reverência, temor e atenção para oferecer em paz a santa oblação. E o coro responde: a misericórdia da paz, o sacrifício de louvor. A linguagem é clara. A Igreja fala de sacrifício. Mas sejamos igualmente claros. Não se trata de um novo sacrifício, nem de uma nova recrucificação de Cristo. O que a Igreja faz não é repetir o Calvário,
mas tornar presente aqui e agora o único e definitivo sacrifício de Cristo. Participamos no tempo daquele ato eterno de amor que foi oferecido uma vez por todas. Na Eucaristia não acrescentamos nada à cruz, somos inseridos nela, não criamos um novo sacrifício, somos unidos ao único sacrifício que salva o mundo. Número 4. O que a Bíblia afirma sobre a Eucaristia? Em que pese as Sagradas Escrituras não utilize a linguagem técnico-dogmática desenvolvida posteriormente pela teologia, a substância do dogma ortodoxo, isto é, que o pão e o vinho são verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, encontra-se inequivocadamente afirmada no texto bíblico. Comecemos pelas palavras de instituição do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A declaração de Cristo é direta e afirmativa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O texto não apresenta qualquer qualificação simbólica explícita. A linguagem é objetiva. Aqueles que negam que a Eucaristia seja verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, adotando uma interpretação meramente simbólica ou memorialista, costumam recorrer à expressão "fazer isto em memória de mim", presente em Lucas 22:19 e 1 Coríntios 11:24. No entanto, essa leitura só se sustenta quando se ignora o conteúdo semântico do termo grego, traduzido por memória, anamnesis. Para compreender o significado da palavra, é fundamental observar como ela é utilizada nas Escrituras. No Antigo Testamento grego, a Septuaginta, versão amplamente empregada pelos apóstolos na pregação e nas primeiras comunidades cristãs, o termo aparece, por exemplo, em Números 10 e 10. E nos dias de vossas alegrias, e nas vossas festas, e nas vossas lutas novas, tocareis as trombetas dos vossos holocaustos e nos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, e ali haverá um memorial para vós perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. É evidente que o memorial mencionado nesse contexto não significa uma simples lembrança psicológica ou simbólica. Trata-se de um ato cultual, objetivo. O sacrifício é chamado de memorial porque torna a aliança presente diante de Deus. Ele expia, purifica, reafirma a comunhão pactual e insere o povo na dinâmica viva da relação com o Senhor. Portanto, quando Cristo utiliza o termo anamnesis ao instituir a Eucaristia, ele o faz dentro dessa lógica bíblica sacrificial. O memorial não reduz o mistério a símbolo. Ao contrário, insere a Eucaristia na estrutura do culto veterotestamentário, cumprido e elevado. Recordar, nesse sentido, não é apenas lembrar, é tornar presente, de modo eficaz, a realidade salvífica da nova aliança. Nesse sentido, o padre Michael Schambur ensina: a Eucaristia é o mistério dos mistérios e a fonte da vida, porque através dela nos lembramos da oferta redentora e o sacrifício de Cristo. O Senhor ordenou: fazei isto em memória de mim. Mas na linguagem da Bíblia, a memória, em grego anamnesis, não é simples lembrança mental do passado. Antes, a anamnese transporta um evento passado para o momento presente. Esse tipo de memória implica participação na plena realidade e força daquilo que está sendo lembrado. É uma reapresentação, uma experiência real no presente daquilo que foi. Na Eucaristia, então, não somos meramente lembrados da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Nós experimentamos e participamos daquilo aqui e agora. A Divina Liturgia não é, portanto, um re-sacrifício de Cristo, mas o mesmo sacrifício de uma vez por todas. Na Eucaristia, a Igreja transcende o tempo e o espaço criado, entrando na liturgia atemporal e celestial. De igual modo, no léxico grego, inglês, de Liddell e Scott, especificamente afirma que a anamnese refere-se a um sacrifício memorial. O Novo Testamento torna a literalidade da instituição eucarística como um sacrifício do Novo Testamento, ofertando a Santíssima Trindade, e cuja participação é ordinariamente essencial para a nossa salvação inúmeras vezes. Em João 6, 48 e 58 lemos: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. Observemos agora um ponto importante do texto bíblico. Os judeus que ouviam Cristo entenderam suas palavras de maneira literal. Diante da afirmação de que seria necessário comer sua carne, eles reagiram com perplexidade e levantaram objeções. Esse seria aparentemente o momento ideal para Cristo corrigi-los, caso estivesse interpretando mal suas palavras. E nós temos um exemplo claro de que Cristo sabia corrigir interpretações literais equivocadas, como em João 3, quando Nicodemos entende literalmente a expressão nascer de novo e pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? Pode porventura entrar segunda vez no ventre de sua mãe? Cristo esclarece o sentido espiritual da expressão, explicando que se trata de nascer da água e do Espírito. Mas é isso que acontece em João 6? Não. Ao invés de suavizar a linguagem ou corrigir um suposto mal-entendido, Cristo reforça ainda mais o caráter concreto de suas palavras. O verbo grego, inicialmente utilizado para comer, é phago, um termo mais amplo e genérico que poderia, em tese, comportar uma leitura mais figurada. Contudo, após o questionamento dos judeus, o Evangelho passa a utilizar outro verbo, trogo. E aqui está o ponto decisivo. Trogo significa mastigar, roer, comer de maneira concreta e física. Trata-se de uma expressão mais forte, mais vívida, quase visceral. Em vez de abrir espaço para uma interpretação meramente simbólica, o texto intensifica a literalidade da afirmação. Ou seja, diante de uma dúvida, de um escândalo dos ouvintes, Cristo não recua. Ele deixa claro a literalidade do seu ensinamento, apesar do fato ser que isso lhe custaria discípulos. Como vemos no versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo trata de um problema concreto que estava ocorrendo na comunidade. Alguns fiéis estavam participando do chamado ágape, a refeição fraterna que nos primeiros tempos era celebrada antes da Eucaristia e atualmente é celebrada após, de maneira egoísta e desordenada. Em vez de manifestarem o amor cristão, criavam divisões, comiam de forma desigual e ignoravam os irmãos mais pobres. Esse comportamento tinha consequências espirituais graves. Ao agir assim, eles pecavam contra o próprio corpo de Cristo, isto é, a igreja. Por isso participavam indignamente da refeição eucarística. O apóstolo não fala apenas em um erro simbólico ou uma falha disciplinar. Ele é explícito ao afirmar que participar indignamente da Eucaristia traz consequências reais. Segundo ele, tal atitude não afeta apenas a alma, mas também o corpo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e o disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazeis isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Toda vez que o bebedes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão por que entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, para São Paulo, a Eucaristia não é uma simples recordação simbólica. Trata-se de uma verdadeira participação
no corpo e sangue de Cristo, cuja participação indigna pode gerar juízo concreto. Os santos padres da Igreja estão em plena continuidade com esse entendimento, e não apenas em tratados teológicos, mas também nas orações que nos deixaram, pelas quais a própria Igreja nos ensina como devemos compreender o mistério. Na tradição ortodoxa, os fiéis são orientados a realizar orações preparatórias antes de receber a Eucaristia. Trata-se de um momento de exame de consciência, arrependimento e disposição interior adequada diante da grandeza do sacramento. Entre essas orações, encontra-se uma atribuída a São Basílio Magno, um dos padres capadócios, cuja teologia foi reconhecida e incorporada à fé da Igreja no Segundo Concílio Ecumênico. Nessa oração, a lição de São Paulo aos Coríntios é claramente reforçada. Sim, Senhor Jesus Cristo, Deus meu, que esta comunhão de teus mistérios santos e vivificantes não seja para minha condenação, nem para o meu enfraquecimento do meu corpo e da minha alma, pois reconheço a minha indignidade. Mas permita-me, Senhor, até meu último suspiro, que eu receba sem condenação os teus santos mistérios e, em comunhão com o Espírito Santo, mereça a vida eterna em uma sentença favorável no temível tribunal do teu julgamento. Número 5. O que os pais da Igreja afirmam? Considerando que no contexto brasileiro muitos protestantes defendem a ideia de uma grande apostasia, segundo a qual, após Constantino, a Igreja teria passado por um processo de paganização, é importante voltar às fontes anteriores a esse período. Por isso, voltemos aos pais da Igreja do período pré-niceno, isto é, antes do Concílio de Nicéia, quando o cristianismo ainda era perseguido e não havia qualquer apoio imperial. Então, os pais pré-nicenos acreditavam que a Eucaristia era um verdadeiro sacrifício e o corpo e o sangue de Cristo? A resposta é afirmativa. Já no início do século II, Santo Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, bispo e mártir, escreveu contra a heresia docetista, que negava a verdadeira encarnação de Cristo, afirmando que ele teria vindo apenas em aparência espiritual. E qual era um dos principais pontos de sua crítica? Justamente o fato de que os docetas recusavam-se a confessar que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo de Cristo. Eles se abstêm da Eucaristia e da oração porque não confessa que a Eucaristia é carne do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados, que o Pai de sua bondade ressuscitou. Aqueles que falam contra esse dom de Deus acabam com morte em meio às suas disputas. Mas seria melhor para eles tratá-la com respeito, para que também pudessem se levantar novamente. É justo, portanto, que se mantenha afastado dessas pessoas e não fale delas nem em privado nem em público, mas preste atenção aos profetas e, acima de tudo, ao Evangelho, no qual a paixão de Cristo nos foi revelada e a ressurreição foi plenamente provada. Mas evite todas as divisões, pois o início dos males. Por volta do mesmo período, São Justino Mártir, em sua primeira apologia, igualmente afirma expressamente: e esse alimento é chamado entre nós a Eucaristia, da qual ninguém pode participar além do homem que acredita que as coisas que ensinamos são verdadeiras, e que foi lavado com a lavagem que é para a remissão dos pecados e para a regeneração, e que vive conforme Cristo ordenou. Pois não como o pão comum e bebida comum recebemos estas, mas assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo sido feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação, assim também nos ensinaram que o alimento que é abençoado pela sua palavra e do qual nosso sangue e carne são alimentados pela transmutação, é a carne e o sangue daquele Jesus que foi feito carne. Pois os apóstolos, nas memórias por eles compostas, que são chamadas de evangelhos, assim nos entregaram o que lhes foi ordenado, que Jesus tomou o pão, quando deu graças disse: faz isto em memória de mim, e este é o meu corpo. E que da mesma forma, tendo tomado o cálice e dado graças, disse: este é o meu sangue, e só lhes deu o sangue. Igualmente, Santo Irineu de Lyon, escrevendo contra os gnósticos, no livro 5 de sua obra contra as heresias: quando, portanto, o cálice misturado e o pão fabricado recebe a palavra de Deus e a Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo é feita, da qual as coisas aumentam e sustentam a substância de nossa carne, como podem afirmar que a carne é incapaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna, que carne é nutrida do corpo e sangue do Senhor é membro dele? Assim como o bem-aventurado Paulo declara em sua epístola aos Efésios que somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Efésios 5,30. Ele não pronuncia essas palavras de algum homem espiritual e invisível, pois um espírito não tem ossos nem carne.
mas eles se referem àquela dispensa pela qual o Senhor se tornou um homem de fato, composto de carne, nervos e ossos, aquela carne que é alimentada pelo cálice, que é seu sangue, e recebe o aumento do pão, que é o seu corpo. E assim como um corte da videira plantada na terra frutifica em sua estação, ou como um grão de trigo caindo na terra e decompondo-se, sobe com a multiplicação pelo Espírito de Deus, que contém todas as coisas. E então, pela sabedoria de Deus, serve para o uso dos homens, e tendo recebido a palavra de Deus, torna-se a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Assim também, nossos corpos, sendo nutridos por ela, depositados na terra e sofrendo decomposição ali, ressurgirão no tempo determinado, a palavra de Deus, concedendo-lhes a ressurreição para a glória de Deus, até do Pai, que generosamente dá a esta mortal imortalidade e a esta incorrupção corruptível. Note-se que para São Irineu, o fato de comermos a carne e o sangue incorruptíveis do Senhor é o que nos levará a compartilhar de sua ressurreição gloriosa no fim dos tempos. E em relação ao caráter sacrificial da Eucaristia, os pais pré-nicenos são igualmente claros. São Justino Marte afirma que a Eucaristia é o sacrifício dos gentios profetizado pelo profeta São Malaquias em seu diálogo com o Trifão. Por isso Deus fala pela boca de Malaquias, um dos 12 profetas, como disse antes, sobre os sacrifícios naquele tempo que vocês apresentaram. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor, e não aceitarei seus sacrifícios de suas mãos, pois desde o nascer do sol até o pôr do sol, meu nome foi glorificado entre os gentios, e em todo lugar oferece-se incenso ao meu nome, em uma oferta pura, pois meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor, mas você profana isso. Assim, ele então fala daqueles gentios, ou seja, nós, que em todo lugar oferecemos sacrifícios a ele, ou seja, o pão da Eucaristia e também o cálice da Eucaristia, afirmando tanto que glorificamos o seu nome, quanto que vocês profanam. Igualmente, a Didaquê, um catecismo primitivo datado por volta do século I e II, expressamente afirma que a Eucaristia é um sacrifício. Mas em todo dia do Senhor reúnem-se, compartilhem o pão e deem graças depois de confessarem suas transgressões, para que o vosso sacrifício seja puro. Mas que ninguém que discorda do seu semelhante se une a vocês, até que se reconciliem, para que seu sacrifício não seja profanado. Pois isto é o que foi dito pelo Senhor. Em todo lugar e tempo oferece-me um sacrifício puro, pois sou um grande rei, diz o Senhor, e meu nome é maravilhoso entre as nações. Número 6. Existe a Santa Eucaristia fora da Igreja Católica Ortodoxa? Pode ser um choque para eventuais católicos romanos que estejam nos assistindo, mas a resposta é, ordinariamente, não. Embora essa posição possa soar um pouco politicamente correta, especialmente em um contexto marcado pelo crescimento do chamado movimento ecumênico, é importante compreender a diferença de perspectiva. Distintamente da Igreja de Roma, a Igreja Católica Ortodoxa afirma dogmaticamente que a Eucaristia está presente quando é consagrada por um sacerdote canônico, isto é, alguém que esteja plenamente inserido na sucessão apostólica e na comunhão visível da Igreja. Não se trata aqui de um juízo emocional ou meramente disciplinar, mas de uma consequência direta da eclesiologia ortodoxa. Para a ortodoxia, sacramento e igreja são realidades inseparáveis. A Eucaristia não é um ato isolado, mas a manifestação concreta da igreja reunida em torno do bispo e do presbitério em comunhão. É exatamente nesse sentido que se expressa o decreto 16 da Confissão de Dositeu. Além disso, este mistério da Sagrada Eucaristia não pode ser realizado por ninguém, exceto unicamente por um sacerdote ortodoxo que tenha recebido o seu sacerdócio de um bispo ortodoxo e canônico, de acordo com o ensinamento da Igreja Oriental. Esta é, em resumo, a doutrina, a verdadeira confissão e a mais antiga tradição da Igreja Católica a respeito desse mistério, da qual não se deve afastar de modo algum aqueles que desejam ser ortodoxos e que rejeitam as novidades e as vaidades profanas dos hereges. É necessário, portanto, que a tradição da instituição seja mantida íntegra e sem corrupção, pois aqueles que a transgridem, a Igreja Católica de Cristo rejeita e anatematiza. Isso se opera porque, para a ortodoxia, a sucessão apostólica não depende apenas do entendimento dos requisitos formais de ordenação, ou seja, um bispo ser ordenado por outro, mas requer a preservação da fé apostólica.
Não existe sucessão apostólica sem a fé católica ortodoxa. Na visão ortodoxa, um pressupõe o outro, como observa o padre Michael Chambu. A verdadeira sucessão apostólica não é determinada exclusivamente pelo fato de um bispo específico ter sido ordenado por um bispo anterior, como é a ênfase principal da Igreja Católica Romana. Também deve incluir a transmissão da verdadeira e plena fé apostólica. Estar na igreja é estar na doutrina dos apóstolos e da comunhão deles através do partir do pão e das orações. Naturalmente, não pode existir o sacramento eucarístico fora da igreja. Ela mesma, sendo o corpo místico de Cristo, é o sacramento dos sacramentos. Nesse sentido, prossegue o padre Michael Chambu. Como a igreja é una, seu batismo e todos os seus sacramentos também são qualitativamente um e único, eles são vivificantes na medida em que se originam da comunhão vivificante da Igreja Apostólica. Os sacramentos, literalmente do grego mistérios, são verdadeiros sacramentos porque fluem daquilo que o padre Alexandre Sherman chamou de o sacramento dos sacramentos, a Igreja. Os sacramentos não são válidos simplesmente porque formas apropriadas e fórmulas corretas foram usadas. Por mais essenciais que sejam, os santos mistérios são reais e cheios da graça porque são ações da Igreja Apostólica cheio de graça. Entendemos que essa reivindicação exclusivista dos sacramentos pode parecer dura aos ouvidos modernos. Encontra-se expressamente firmada em Santo Inácio de Antioquia, aprendiz do apóstolo João em sua epístola aos Efésios. Pois se eu, neste breve espaço de tempo, desfrutei de tal comunhão com o vosso bispo, não me refiro a uma mera comunhão humana, mas espiritual, quanto mais vos considero felizes que estáis unidos a ele como a igreja está a Jesus Cristo, e como Jesus Cristo está ao Pai, para que todas as coisas concordem em unidade. Ninguém se engane. Se alguém não estiver dentro do altar, está privado do pão de Deus. Pois se a oração de um ou dois possui tal poder, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Aquele, portanto, que não se reúne com a igreja, manifestou por isso mesmo seu orgulho e condenou a si mesmo. Assim, para a Igreja Católica Ortodoxa, apenas nela o fiel pode encontrar verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Número 7. O sacramento é recebido em uma ou duas espécies. Distintamente do catolicismo romano, na ortodoxia, inclusive em nosso rito ocidental, mantemos a prática de recepção do sacramento em duas espécies, isto é, o pão e o vinho como regra. Fazemos isto em estrita obediência ao comando de Cristo que ordena: tomai todos e comei, e tomai todos e bebei. Número 8. Crianças recebem a Eucaristia. Na ortodoxia, também distintamente do catolicismo romano, não existe primeira comunhão. Quando uma criança é trazida para a igreja recebendo o batismo para a remissão dos pecados, ingressando no corpo místico de Cristo, ela é um membro pleno da Igreja Una Santa Católica e Apostólica, razão pela qual é imediatamente também crismada, recebendo o Espírito Santo e recebe a comunhão. A ideia que se desenvolveu na Igreja Latina pós-cisma de esperar a idade da razão é alienígena à prática apostólica. Isso se opera, em primeiro lugar, em obediência a Cristo, que expressamente afasta qualquer ideia de afastar crianças da plena união consigo, repreendendo os discípulos por tentar evitar que as crianças o tocassem. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, chamando-as para junto de si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em segundo lugar, é importante lembrar que, na prática antiga da Igreja, a recepção conjunta dos três sacramentos de iniciação, batismo, crisma e Eucaristia, sempre foi a norma. Estes sacramentos eram compreendidos como uma unidade orgânica, inserido plenamente a pessoa na vida da Igreja. Os padres da Igreja são bastante explícitos ao afirmar que a participação na Eucaristia é o modo ordinário pelo qual o fiel permanece unido a Cristo e à vida da salvação. Isso incluía também as crianças. Em outras palavras, na consciência da Igreja, privar alguém da Eucaristia não era algo indiferente ou secundário, mas espiritualmente prejudicial. Esse ponto aparece com clareza na controvérsia contra o pelagianismo. No segundo livro de sua obra contra as duas epístolas dos pelagianos, Santo Agostinho associa explicitamente o batismo à recepção da comunhão, invocando, inclusive, um parecer anterior ao Papa São Inocêncio. Ele afirma de maneira inequívoca que a recepção da Eucaristia é necessária para a salvação até mesmo das crianças. É o que ele descreve, ou o que ele escreve, melhor. O que foi aquilo que o mesmo Papa respondeu aos bispos da Numídia acerca desta mesma causa?
visto que ele havia recebido cartas de ambos os concílios, tanto dos concílios de Cartago quanto do concílio de Mileve. Não falava ele clarissimamente acerca dos infantes? Pois estas são as suas palavras. Porque aquilo que vossa fraternidade afirma que eles pregam, isto é, que os infantes podem ser dotados das recompensas da vida eterna mesmo sem a graça do batismo, é estritamente absurdo. Pois se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. E aqueles que sustentam que isso lhe pertence sem regeneração, parecem-me querer destruir o próprio batismo, visto que proclamam que estes possuem aquilo que nós cremos não lhes ser conferido sem o batismo. O que diz a isso o homem ingrato, quando a sé apostólica já o havia poupado, com base na sua profissão, como se ele tivesse sido corrigido pela sua mais benigna clemência? O que diz a ele isso? Os infantes, após o fim da vida, mesmo que enquanto vivem, não sejam batizados em Cristo, estarão na vida eterna ou não estarão? Se ele disser, estarão, como então respondeu que havia condenado aquilo que fora proferido sob o seu nome segundo o juízo de Inocêncio, de santa memória? Eis que o Papa Inocêncio, de santa memória, diz que os infantes não têm vida sem o batismo de Cristo, sem participar do corpo e do sangue de Cristo. Se ele disser, não estarão, então como? Se não receberem a vida eterna, não são certamente, por consequência, condenados à morte eterna? Se não contraem pecado original? Em seu sermão 174, o bem-aventurado Agostinho é ainda mais explícito quanto à necessidade de que os infantes recebam a Santíssima Comunhão para que tenham vida em si mesmo. Aqueles que dizem que na infância não há nada que Jesus deva salvar estão negando que Cristo seja Jesus para todos os infantes crentes. Repito, aqueles que afirmam que na infância não há nada que Jesus deva salvar não estão dizendo outra coisa senão que, para os infantes crentes, isto é, para aqueles que foram batizados em Cristo, Cristo Senhor não é Jesus. Afinal, o que significa Jesus? Jesus quer dizer Salvador. Jesus é o Salvador. Ora, aqueles a quem ele não salva, por nada haver neles que precise ser salvo, para esses ele não é Jesus. Se alguém pode permitir que Cristo não seja Jesus para algumas pessoas que foram batizadas, não sei se tal fé pode ser reconhecida como conforme a regra sã da fé. Sim, eles são infantes, mas são membro deles. São infantes, mas recebem os seus sacramentos. São infantes, mas participam da sua mesa, a fim de terem a vida em si mesmo. A mesa de que os infantes participam é, obviamente, o altar sacramental em que participam do banquete do Cordeiro. Por fim, a comunhão dos infantes corresponde à prática apostólica e universal da Igreja. Nos primeiros séculos, batismo, crisma e eucaristia eram recebidos conjuntamente, inclusive pelas crianças. Com o tempo, o Ocidente Latino abandonou gradualmente essa prática por razões disciplinares próprias, enquanto o Oriente a preservou. Nesse sentido, Robert Taft, em seu artigo The Liturgy in the Life of the Church, diz que a comunhão dos infantes durante os ritos de iniciação cristã era a prática litúrgica efetiva de Roma, pode ser visto, por exemplo, no Ordo Romanus XI do século VII e no Pontifical Romano do século XII, que repete quase palavra por palavra a mesma norma. Cito o texto posterior. Acerca dos infantes, deve-se ter cuidado para que não recebam alimento, nem sejam amamentados, exceto em caso de necessidade urgente, antes de receberem o sacramento do corpo de Cristo. E depois, durante toda a semana da Páscoa, venham à missa, ofereçam e recebam a comunhão todos os dias. Até o século XII, esta foi a prática sacramental da Igreja Romana e o ensinamento doutrinal dos teólogos latinos. O próprio Cristo disse em João 6,53 que era necessário para a vida eterna receber o seu corpo e o seu sangue. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o sangue, não tereis vidas em vós. E os teólogos latinos medievais aplicavam isso a todos sem exceção, inclusive aos infantes. A prática começou a ser questionada no século XII, não por causa de qualquer argumento doutrinal acerca da necessidade de ter alcançado a idade da razão para comungar. Antes, o temor da profanação da hóstia, caso a criança não pudesse engoli-la, levou a que se desse apenas o precioso sangue. E então, a proibição do cálice aos leigos no Ocidente levou automaticamente ao desaparecimento também da comunhão infantil. Número 9. Quem não se encontra na Igreja Ortodoxa está condenado? Talvez uma conclusão que você tenha chegado nesse momento é que se a Eucaristia é necessária para a salvação e ela apenas existe na Igreja Católica Ortodoxa, quem não é ortodoxo está automaticamente condenado. Sejamos claros.
Afirmar a exclusividade da Igreja não significa dizer que todo aquele que não se encontra visivelmente na Igreja Católica Ortodoxa seja automaticamente condenado. A Igreja Católica Ortodoxa confessa ser a única e exclusiva Igreja de Cristo e ensina que os sacramentos, que são o meio ordinário da salvação estabelecido por Deus, encontram-se nela. É nela que a plenitude da fé, da sucessão apostólica e da vida sacramental subsiste de modo íntegro. Contudo, reconhecer o meio ordinário da salvação não equivale a limitar a misericórdia divina. A Igreja sabe onde a graça está plenamente presente, mas não presume determinar todos os modos pelos quais Deus pode agir extraordinariamente. Assim, embora seja espiritualmente arriscado permanecer fora da plena comunhão da Igreja, a graça de Deus pode operar também na vida daqueles que, mesmo não estando ainda na plenitude de fé, adoram sinceramente a Santíssima Trindade e buscam a Deus com o coração reto dentro da sua tradição de origem. É nesse sentido que o metropolita Filareto de Nova York, de abençoada memória, ao ser questionado sobre a possibilidade de salvação dos heterodoxos, respondeu: a Santa Igreja Ortodoxa é o depósito da verdade divinamente revelada em toda a sua plenitude e fidelidade à tradição apostólica. Portanto, aquele que deixa a Igreja, que dela se afasta intencional e conscientemente, junta-se às fileiras de seus opositores e torna-se um renegado no que diz respeito à tradição apostólica. A Igreja anatematizou terrivelmente tais renegados de acordo com as palavras do próprio Senhor e do apóstolo Paulo, ameaçando-os com a condenação eterna e chamando-os a retornar ao redil ortodoxo. É evidente, contudo, que cristãos sinceros que são católicos romanos ou luteranos, ou mesmo de outras confissões não ortodoxas, não podem ser chamados renegados ou hereges, isto é, aqueles que conscientemente pervertem a verdade. Eles nasceram, foram criados e vivem segundo o credo que herdaram, assim como a maioria de vós que sois ortodoxos. Em suas vidas não houve um momento de renúncia pessoal e consciente da ortodoxia. O Senhor, que quer que todos os homens se salvem e que ilumine todo homem que vem ao mundo, sem dúvida também os conduz à salvação à sua própria maneira. 10. Quando os santos dons são transmutados. A ortodoxia não define um instante matematicamente preciso no qual ocorreria a transmutação dos santos dons. A Igreja não reduz o mistério a um ponto cronológico isolado. Antes, compreende-se a consagração como um movimento litúrgico orgânico. Ele se inicia nas palavras de instituição, quando o sacerdote proclama as mesmas palavras pronunciadas por Nosso Senhor na última ceia, e se consuma na epíclise, quando se invoca a descida do Espírito Santo sobre os dons apresentados. Nesse sentido, não se trata de separar Cristo do Espírito, mas de reconhecer a operação comum das energias divinas que fluem do Pai através do Filho no Espírito Santo. A Eucaristia é obra da Santíssima Trindade. É exatamente nesse sentido que se expressa São Cirilo de Jerusalém em sua quinta catequese mistagógica. Então, após o sacrifício espiritual, o serviço sem derramamento de sangue é concluído. Sobre esse sacrifício de propiciação, suplicamos a Deus pela paz comum das igrejas, pelo bem-estar do mundo, para os reis, para soldados, aliados, para os doentes, para os aflitos e, em uma palavra, para todos que precisam de ajuda. Todos oramos e oferecemos esse sacrifício. Número 6, por último, conclusões. Irmãos, vimos juntos que o mistério da Santa Eucaristia não é apenas um rito ou um símbolo. É o próprio corpo e sangue de Cristo dado a nós para nossa purificação, sustento e deificação. Não nos aproximamos apenas de pão e vinho, mas do Cristo glorificado, que nos transforma e nos une a si. Por isso, a Eucaristia é centro da vida cristã, o coração pulsante da Igreja Ortodoxa, que mantém viva a fé transmitida pelos santos padres. Ao comungarmos, não realizamos apenas um rito, um ato, participamos da vida divina, somos iluminados, purificados e incorporados ao corpo de Cristo. Que cada aproximação ao altar seja feita com fé, temor e amor, pois é ali que encontramos a plenitude da graça e a promessa da vida eterna. Gostaria de conhecer a Santa Ortodoxia? Te convidamos aí na Divina Liturgia mais próxima da tua casa. Para isso, incluímos na descrição desse vídeo aqui um link para o Diretório Brasil da Eclésia, onde você pode achar a Igreja Católica Ortodoxa mais próxima de você. Que cada um de nós viva essa realidade permanecendo firmes na fé, nos sacramentos e na comunhão da Igreja. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça,
curta, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a levar a fé ortodoxa cada vez mais longe e para mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima. Fui!